O Livro dos Justos, capítulo 8. E foi na noite que Abrão nasceu, que todos os servos de Terá, e todos os homens sábios de Nimrod, e seus mágicos, vieram e comeram e beberam na casa de Terá. E eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Terá, levantaram seus olhos para o céu à noite, para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão. E os sábios entendiam este assunto, e eles sabiam de sua importância. E disseram uns aos outros: isso só significa que o filho que nasceu a Terá nesta noite, e que vai crescer, vai ser frutífero e multiplicar e possuir toda a terra. Ele e seus filhos possuirá para sempre, e ele e sua semente matarão grandes reis, e herdarão suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite. E de manhã todos estes sábios, homens e mágicos se levantaram de madrugada e se reuniram em uma casa marcada. E eles falaram e disseram uns aos outros: eis que a visão que vimos na noite passada é desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. Se essas coisas chegaram ao rei, nos últimos dias ele nos dirá: por que esconderam esse assunto de mim? E depois vamos todos sofrer a morte. Portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos e a sua interpretação, e ele mantenha-nos seguros e mantenha-nos puros. E assim fizeram. E eles foram ao rei, prostraram-se diante dele e disseram: que viva o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Terá, filho de Naor, o príncipe do teu anfitrião. E nós, ontem à noite, fomos à sua casa, e que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Terá para ir passar a noite em nossas casas respectivas, levantamos os olhos ao céu e vimos uma estrela grande que vem do leste, e a mesma estrela correu numa grande velocidade e engoliu 4 grandes estrelas dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem o que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos nosso juízo sobre a visão, e sabemos por nossa sabedoria a interpretação adequada, e que essa coisa se aplica à criança que nasceu a Terá, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matará todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, e para a sua descendência será para sempre. E agora, nosso Rei e Senhor, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre a criança. Se lhe parecer bem ao rei e dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra contra nós, de forma que nossos filhos e nós não venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar Terá. E ele veio diante do rei. E disse o rei a Terá: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira foi observado no céu com o seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, para que possamos matá-lo antes que este mal se espalhe contra nós. E eu te direi por quê, e eu te darei por seu valor
tua casa cheia de prata e ouro. Terá respondeu ao rei: Meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras. O teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual o conselho que o rei dará ao seu servo. E então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: Fala! Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio ontem à noite, dizendo: Dá-me o cavalo, grande e belo, que o rei te deu, e te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: Espere que eu vá ver o que o rei fala acerca destas suas palavras. E eis que o que disse eu farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que o meu rei der ao seu servo eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu a ele, e o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu Terá e disse-lhe: Tu és um bobo ignorante, ou deficiente em compreensão? Para fazer isso, dar-te a teu belo cavalo para ouro e prata, ou até mesmo para palha e pasto? És tu tão curto de prata e de ouro para que faças tal coisa? Tens porventura tu falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é a prata e o ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu des o belo cavalo que te dei? Não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra. E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, dizendo como tinha o rei perguntado ao seu servo: Rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca desse assunto que falaste. Dá-me teu filho, para que possamos matá-lo, e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte do meu filho? Que herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei, que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Terá e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito, e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele. E ele respondeu ao rei dizendo: Tudo que eu tenho está em poder do rei, e faça ao rei o que bem desejar fazer com o seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca. Ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Terá: Não, mas vou comprar teu filho mais novo por um preço. Terá respondeu ao rei dizendo: Rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra do seu servo. E Terá disse: Deu meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar minha família sobre as palavras do meu rei. E ele pressionou o rei a concordar com isso. O rei ouviu a Terá, e ele fez isso a ele. Deu-lhe um prazo de 3 dias. E Terá saiu da presença do rei, e voltou para casa e para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei. E todos eles se encheram de temor.
E no terceiro dia que o rei mandou a Terá, e no terceiro dia que o rei mandou a Terá, não. E no terceiro dia o rei mandou a Terá dizendo: manda-me teu filho por um preço, como eu falei para ti. E caso não faças isso, eu enviarei e matarei a ti e todos na tua casa, de forma que nenhum cão te reste. E Terá apressou-se, como a coisa era urgente do rei. E ele tomou uma criança de um dos seus servos, e sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Terá a criança para o rei, recebendo o valor por ele. E o Senhor estava com Terá nesta matéria, para que Nimrode não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou a criança de Terá e a jogou de cabeça com toda a força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão. E este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era a vontade do Senhor, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Terá Abrão, seu filho, secretamente, juntamente com sua mãe e enfermeira, e ele os escondeu numa caverna. Eles trouxe suas disposições mensais. E o Senhor estava com Abraão na caverna, e ele cresceu. E Abraão esteve na caverna 10 anos, e os seus príncipes, adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha morto Abraão.